Olá, meus irmãos! Hoje eu quero trazer para vocês uma notícia que não é muito boa. É sobre a saída da cantora Léia Miranda, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. A Léia, que no ano de 2005, ela se desligou da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Nessa época ela era casada com o pastor Sérgio Sora. E eles saíram e ele fundou uma igreja chamada Igreja Evangélica Vida em Cristo. Então ali eles se separaram, a Léia foi congregar com a Fernanda, né? A Fernanda Brum, que é a igreja batista, e ela ficou ali por um período. Quando foi em 2015, quando o seu pai, missionário Davi Miranda, faleceu, ela voltou para a Igreja Deus e Amor. E quando ela voltou para a Igreja Deus e Amor, os membros, né, acolheram ela com muito amor. E ela tinha, assim, irmãos, muitos membros, né, que gostavam do seu trabalho. A igreja acolheu a Léia com muito amor. Ela voltou, ela disse que voltou para ajudar a sua mãe, né, com a perca do missionário. A sua mãe agora passa a ser presidente, né, das igrejas pentecostal Deus e Amor. E então ela colocou a Léia para ser presidente ali da Fundação Reviver. Então ali, meus irmãos, estava tudo bem. Toda semana tinha um culto especialmente para a Fundação Reviver, e ela estava muito bem. Ela tinha uma maneira muito boa de conduzir as suas pregações, e tinha muitos irmãos que estavam com ela. Só que no decorrer desse tempo, em 2022, aconteceu um episódio que foi aquele áudio que surgiu na mídia, onde ela tinha uma conversa picante com um jovem que também era pastor da igreja e que estava com ela fazendo um trabalho no Nordeste, né? Então foi uma explosão, assim, uma bomba muito grande no ministério, e a igreja, a diretoria puniu ela 5 anos ali, e veio aquele escândalo terrível, onde eles queriam tirar ela de cima do púlpito, com a polícia, e ela fez ali o que ela pôde. Ela filmou tudo que ela estava falando, ela filmou, e foi um escândalo terrível, onde ela veio falar também que tinha membros, né, da diretoria da igreja que estava com conchavo com a maçonaria. Então essa conversa dela, né, surgiu um processo contra a vida dela. Os membros da diretoria, eles processaram ela e eles ganharam. Por quê? Porque ela não tinha prova suficiente para mostrar que realmente aquilo era verdade, o que ela falava, né? O que ela estava falando. Então eles ganharam o processo, e então aconteceu muitas coisas. E o que aconteceu, irmãos, é que tem quem diga que a família Miranda não está se falando. Eu tive uma visão com a família Miranda, e Deus, na visão, o Senhor falava comigo que eles precisam de oração e que a família estão em conflitos e guerras. E pelo que a gente vê, tudo está se encaixando, que realmente tudo é verdade. O Espírito Santo de Deus não se deixa enganar, né, meus irmãos? Então o que aconteceu, irmãos, é que agora ela veio se desligar da igreja. Eu quero deixar aí para vocês, porque o último pronunciamento que ela fez, ela estava denunciando a diretoria de forjar uma conta, né, da Reviver Help, né, para que o dinheiro, o repasse das ofertas da Fundação Reviver não viesse chegar na fundação, né, aonde a Léia trabalha. O que aconteceu é que ela agora veio se desligar da igreja. Então isso é muito triste, irmãos. Eu vou deixar os vídeos aí, aonde ela fala que tem membros da diretoria que tem conchavo com a maçonaria, que foi por causa desse vídeo que ela foi processada, e também o último pronunciamento dela denunciando a diretoria. Eu vou deixar aqui para os irmãos verem, verem e dar a sua opinião. O que você acha sobre isso que aconteceu? Irmãos, eu particularmente, eu sou membro da Igreja Deus e Amor, eu fico muito triste de ver isso acontecendo. É escândalo em cima de escândalo. Então a gente fica triste de ver os irmãos que é novo convertido, ver isso aí.
realmente eles voltam atrás, porque eles não têm uma fé alicerçada. Só que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora e você é novo convertido, você não pode ficar olhando para o fulano, para o A e para o B, não. Você tem que olhar para Jesus. Ele é santo, perfeito é só Ele, nós somos falhos diante de Deus. Então você tem que olhar para Jesus. Eu fico triste, irmãos, de ver isso acontecendo, né, dentro da nossa igreja. Mas isso tudo, irmãos, por causa do quê? Da ganância, do dinheiro, né? Então a família está aí se processando. Então é uma coisa terrível, só Deus na causa. A diretoria que está atualmente em tarefa, em atividade, é uma diretoria com muitas pessoas ali dentro, infelizmente, é triste dizer, mas é uma realidade, corruptos, que se vendem, alguns deles, inclusive, estão em conchavos com a maçonaria. O sangue de Jesus tem poder. Exatamente, exatamente. Vejam que Deus tem alertado a muitas pessoas a respeito disso. No entanto, a diretoria continua agindo de maneira totalmente injusta, totalmente imprópria e não condizente com homens de Deus e mulheres tementes ao Senhor. Por isso nós vamos iniciar agora, e eu espero uma grande adesão de membros da Grande São Paulo que venham para cá para nós procedermos a essa votação. Aqueles que almejam ver a Igreja Deus e Amor voltar aos moldes de como era antes, fiquem aqui para participar desta votação, todos os que são membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ninguém, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém está acreditando naquele vídeo, somente a diretoria. Por quê? Por causa da corrupção ali dentro, por causa do conchavo com a maçonaria. Eles querem destruir a Igreja Pentecostal Deus e Amor, e eu tenho sido o obstáculo para eles realizarem isso. Eles querem mudar totalmente o padrão que a Igreja Pentecostal Deus e Amor tem há 60 anos de apregoar o Evangelho, orar e falar a verdade de Cristo Jesus, repreendendo o pecado, o modernismo pecaminoso e toda sorte de vaidade, seja ela vaidade física da aparência, como também a vaidade mental, intelectual e do interior da pessoa, do coração vaidoso. Líderes deste grupo rebelde que tem se levantado contra a doutrina da verdade do Evangelho de Cristo Jesus estão andando de maneira perniciosa e arrastando jovens atrás deles para agirem da mesma forma, da mesma maneira. E nós não podemos permitir isso de forma alguma, porque eu me lembro muito bem o missionário Davi Miranda, por diversas vezes dizendo nas transmissões: depois que eu partir, não deixem o mundanismo pecaminoso entrar na Igreja Deus e Amor. Portanto, lutando por isso, nós estamos apenas cuidando, honrando e levando avante o legado do nosso missionário Davi Miranda. Este grupo de rebeldes, se fosse na época dele, já teria sido excluído da igreja há muito tempo. Mas a diretoria, com alguns membros ali dentro, corruptos, se deixam manipular por este líder do grupo rebelde, com o aval, infelizmente, da minha irmã Débora Oliveira de Miranda Almeida, que dá todo o respaldo para que o seu filho, Davi Oliveira de Miranda Almeida, continue agindo da maneira como vem agindo. Vocês sabem que a diretoria se pronunciou através da minha mãe, a presidente Ereni Miranda, a respeito da situação em que os rebeldes estavam se conduzindo. Porém, ele foi junto com a esposa dele
e se indispôs publicamente contra isso. Se indispôs dizendo publicamente que era contra tudo o que a nossa presidente Ereni Miranda havia falado por ordem do próprio Deus. E o Senhor se agradou daquela atitude dela. Mas ele e a esposa se colocaram publicamente contra e não foram disciplinados por isso, porque o pai dele... Todos de pé em oração, por favor. Ninguém vai ficar. Ninguém. O culto está encerrado. Vamos fazer oração a pé. O culto está encerrado. Eu sou o presidente executivo da igreja. Eu tenho tudo para fazer. Está acontecendo aqui um ato de rebelião. Oremos a Deus. Grande Deus, eterno, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, aquele Senhor, nós estamos com você, irmã. O Senhor está com você, irmã. O Senhor me deu um sonho ano passado que a Débora tinha vendido a igreja. Nós não aceitamos. Aguardando que todos aqueles que são membros da nossa igreja pentecostal Deus é Amor venham para o salão 2, venham para o salão 2 da igreja pentecostal Deus é Amor para participarem da nova eleição da diretoria, porque é o povo quem decide, segundo o estatuto da nossa igreja. E pelo fato de alguns membros da diretoria estarem envolvidos com a maçonaria, os maçons começaram a ditar regras para a igreja Deus e Amor sobre a maneira como eles tinham que se conduzir. É por isso que o jovem recém-casado e recém-pai, há poucos instantes, Davi Oliveira de Miranda Almeida, tem feito da casa do Senhor um antro de profanação, junto com a sua esposa, Karina Almeida, que é advogada, e ela sabe muito bem que ambos estão totalmente contra o estatuto da igreja pentecostal Deus e Amor. No entanto, nem ele, nem ela são disciplinados, porque a mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, tem dado o respaldo, manipulando os demais membros da diretoria para não disciplinarem o seu filhinho querido. No entanto, resolveram me disciplinar baseados num vídeo falso, cuja voz não passou pela perícia. Eles resolveram me afastar da direção e da atividade de todas as coisas na
Igreja Deus e Amor. A diretoria acabou de mandar chamar a polícia. Nós não vamos sair daqui. Vão querer me levar presa para a delegacia. Mas eu não vou, porque pelo estatuto da Igreja Pentecostal Deus é Amor, eu, como membro da igreja, posso sim convocar uma Assembleia Geral. E é isso que eu estou fazendo. Eu sou membro desta igreja e, como membro, eu posso convocar uma Assembleia Geral. A nosso país me com relação à diretoria da Igreja Deus e Amor contra a Associação Reviver Help. O que foi que se deu? Quero aqui resumir para vocês. A diretoria da Igreja Deus e Amor repassava o valor das contribuições das ofertas para a Reviver Help, a Associação Reviver Help. Devido a um desentendimento que ocorreu entre mim e eles, por causa de uma denúncia que eu fiz lá em setembro de 2022, eles queriam que eu renunciasse à vice-presidência da Associação Reviver Help. Mas eu me recusei a renunciar, porque eu não via motivo para isso. Só o fato de eu haver me desentendido com eles não era razão suficiente para eu assinar uma renúncia. E eles me pressionaram por mais de 6 meses para que eu assinasse uma carta de renúncia da vice-presidência da Associação Reviver Help. E eu fiquei firme e disse: não vou assinar, não vou renunciar. Convocaram uma reunião. Fui para essa reunião. Nessa reunião, todos ao redor da mesa, absolutamente todos, disseram a mesma coisa: Irmã Leia, renuncie. Irmã Leia, renuncie. E eu disse: eu não vou renunciar. Eu sei que eu não estou na coordenação, ou seja, naquele momento preciso eu não estava, né? Mas eu disse: eu sei que eu não fui posta na coordenação por qualquer pessoa que seja. Eu fui posta na coordenação desta ação pelo próprio Deus. Deus tem os seus modos, os seus meios, as suas formas e maneiras de conduzir tudo. Ele conhece os corações. Antes de mais nada, primeiro de tudo, ele conhece os corações. Então, todos ao redor daquela mesa, naquela reunião que foi feita por fim em março de 2023, diziam: Leia, renuncie, assine uma carta de renúncia. E eu disse: não vou assinar, porque não foi o homem, não foi o ser humano que me colocou aqui, não foi a diretoria da Igreja Deus e Amor que me colocou nesse local, nessa coordenação, foi o próprio Deus. E então eu não assinei. E além de não ter assinado, após 6 meses de grande pressão, muita pressão mesmo de todos os lados, diretoria, membros de outra, da própria Reviver Help, me pressionando para que eu assinasse, renunciasse e deixasse isso para lá e não sei o quê, porque eles não tinham a mesma visão que eu. Eles achavam que para mim a Associação Reviver Help era só uma distração, um passatempo, algo para uma dondoca fazer. Eu nunca fui dondoca, nunca fui dondoca. Nunca fui madame. Eu sempre peguei no arado, sempre coloquei mão na massa mesmo. Quando eu chamava alguém para fazer alguma atividade comigo, eu era a primeira a fazer essa atividade. Mas na cabeça dessas pessoas, sem visão de Deus, aquilo ali era só um passatempo para mim, para eu não ficar entediada em casa. Só que não é nada disso, muito pelo contrário. E Deus sabe. O amor, a entrega, o engajamento com que eu fazia, e de fato estou voltando a fazer tudo isso.
Então, em março, além de rejeitar terminantemente assinar essa carta renúncia, eu me impus e falei, quer saber? A diretoria não vai me manter longe dessa atividade. A Associação Reviver Help nada tem a ver com a diretoria. A diretoria já parou de repassar valores da arrecadação, das ofertas para Reviver Help. Eu não devo satisfações a eles. O que eles estão fazendo é uma retaliação, porque não ficaram contentes com aquela denúncia que eu havia feito lá em setembro. Então, eu vou voltar. Estou voltando, não vou assinar a renúncia e estou voltando para a coordenação. Foi isso que eu fiz. Falei isso em março, dia 20 de março, na reunião para a qual eu fui lá na sede mundial em São Paulo. E quando foi em abril, eu já fui para o sertão. Já retomei as atividades. Tava tudo parado, ninguém tava fazendo mais nada, tudo jogado lá, só tinha uma pessoa que ia lá quase todos os dias para vistoriar, para cuidar, para isso, para aquilo, mas não estavam fazendo absolutamente mais nada lá. Fizeram o lançamento da pedra fundamental em dezembro e pronto, abandonaram, deixaram lá. Aí eu cheguei lá em abril e retomei as tarefas, falei, não, vamos fazer, vamos dar continuidade, vamos tocar à frente, vamos embora, vamos. Então, a gente já tem a planta arquitetônica, estamos aguardando a planta de hidráulica, elétrica, de bombeiros e coisa e tal, para a gente poder iniciar as obras de construção. E eu enfrentei. E aí, o que foi que a diretoria da Igreja Deus e Amor fez? A Leia não quer renunciar, não? Tá bom. Começaram a ligar para as financeiras das igrejas. Olha, não vai dividir mais nada das ofertas com a Reviver Help, não, hein? Tudo que entrar de oferta é metade da igreja e metade da fundação. O que entrar de oferta nos cultos em prol da fundação não vai dividir mais com a Reviver Help. Foi o que começaram a dizer. Então, as financeiras, claro, têm que obedecer à ordem, pararam de repassar os valores arrecadados nos cultos em prol da fundação, as ofertas dividido metade com a igreja e a outra metade para a fundação e a Reviver Help, pararam. Para quê? Quero só ver o que a Leia vai fazer agora sem recursos financeiros. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele conhece os corações, não é? E Ele viu que meu coração estava puro diante daquilo. Por quê? Eu não faço nada disso visando a minha fama, querendo fazer o meu nome. Não, eu faço para honrar a Deus, porque Ele colocou em mim o amor para com aquelas pessoas que estão lá, passando sede, algumas delas passando fome, porque não tem o recurso da água para sobreviver. Então é uma visão muito diferente a que eu tenho e a visão que eles têm. A prova é que fizeram o quê? Criaram uma outra associação. Adivinhem o nome dessa outra associação. Associação Reviver Help, Deus é Amor. Olha que ponto chegaram. Vejam vocês, o nome da associação que eles criaram é Associação Reviver Help, Deus é Amor. Sendo que já tem essa Associação Reviver Help, fundada lá em 2017. Se a visão deles fosse realmente, de verdade e de fato, amparar as pessoas que morrem de sede lá, o que é que eles fariam? Não importa se é a Leia que está coordenando, não importa quem seja, a gente vai continuar ajudando, porque Deus nos manda cuidar daqueles que estão perecendo. Essa seria a visão correta. É ou não é? Mas eles não têm mais essa visão. Infelizmente. Infelizmente. E aí, criaram essa associação com um nome idêntico, gente. Olha que coisa, só acrescentaram
as palavrinhas Deus é amor. Só isso. Só acrescentaram isso. E agora estão divulgando uma outra conta bancária nas igrejas, usando a ação Água para o Sertão, que não é deles, para arrecadar os fundos. Ou seja, estão usando de engano para com o povo em geral. O que é muito triste. É muito triste. Porque é uma visão de engano, de usurpação, de falsidade ideológica. Não é uma visão voltada para o amparo a quem realmente precisa, de fato precisa. Porque se fosse assim, eles continuariam repassando metade do valor das ofertas arrecadadas nos cultos em prol da fundação, continuariam repassando para a Reviver Help. Porque, então, quer dizer, eu amo as almas que perecem. Ah, mas eu não suporto aquele pastor, porque aquele pastor denunciou algo errado que eu estava fazendo. Então, jamais eu vou repassar qualquer valor para ele aplicar na igreja dele, porque a minha raiva é contra ele. O que é isso? É Espírito Santo de Deus? Não. É qualquer espírito, menos o Espírito Santo de Deus. E eu digo isso sem medo de errar. Não é o Espírito Santo de Deus